Olá, queridos alunos do nono ano /9 da Escola Santa Helena. Sejam todos muito bem-vindos à sexta aula da disciplina de História. Essa sexta aula, ela é referente ao primeiro bimestre do ano letivo de 2021. E nessa sexta aula nós vamos abordar o tema a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, mais precisamente em meados do século XX. Correto? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos compreendam as abordagens que faremos a partir de agora. Bem, na primeira apresentação, como vocês podem observar, eu trouxe para vocês uma imagem das famosas trincheiras, que eram aí um importante elemento da Primeira Guerra Mundial, desse importante conflito bélico que mudou as relações sociais, políticas, econômicas e culturais no mundo a partir de meados do século XX. Então, as trincheiras, como vocês podem observar nessa primeira imagem, eram justamente aí essas grandes escavações feitas no solo, aonde os soldados ficavam por dias entrincheirados, com o intuito de atacar e não serem vistos com facilidade pelos grupos rivais, ok? Então, essa imagem, ela marca aí essa nossa primeira apresentação, que é justamente a imagem das trincheiras. Temos também nessa primeira apresentação a referência do período da Primeira Guerra Mundial, em meados do século XX, entre os anos de 1914 e 1918. É importante referenciarmos nesse primeiro momento, queridos alunos, que a Primeira Guerra Mundial ela foi um dos importantes acontecimentos do século XX e que, inclusive, por muitos intelectuais, é associado à descrição do século XX de século sangrento, né? Então, entre outros conflitos bélicos armados que houveram no século XX, a Primeira Guerra Mundial ela é uma das importantes referências nesse sentido. Mas também tivemos outros importantes acontecimentos históricos como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, ok? Que acabam atribuindo ao século XX essa definição, né, pelos intelectuais, pesquisadores, historiadores, de considerarem o século XX como um século sangrento justamente por esses diversos conflitos que se difundiram aí em meados do século XX. Seguindo para a nossa segunda apresentação, eu trago a vocês alguns antecedentes da Primeira Guerra Mundial que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. É óbvio que muito antes da eclosão efetiva da Primeira Guerra Mundial, muitos fatores eles já permeavam ali as relações sociais, políticas, econômicas, alianças geopolíticas no mundo e que contribuíram para a eclosão efetivamente da Primeira Guerra Mundial. Nessa segunda apresentação eu trago algumas informações com os principais fatos ou elementos que antecedem o processo da Primeira Guerra Mundial. Entre esses antecedentes podemos citar, como vocês podem acompanhar na apresentação, o Tratado de Frankfurt. Também temos a rivalidade anglo-germânico, a paz armada, que é a dita corrida armamentista, a política externa agressiva da Alemanha, né, sistema de alianças entre países, territórios, ok? A questão marroquina, lá em 1914, e a questão balcânica. Todos esses fatores permeiam aí os elementos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, que eclode mais precisamente no ano de 1914. Seguindo aí para a nossa terceira apresentação, eu trago a vocês algumas causas da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, dentre as principais causas da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, nós temos aí no fator imperialismo, nós temos como uma das principais causas a disputa de territórios coloniais, as rivalidades e armamento. Também temos a questão do nacionalismo ou nacionalista, aonde podemos destacar a união de povos contra as potências. E temos ainda no contexto da política de alianças os países que visavam a defesa de interesses comuns, ou seja, países que se aliançavam por partilharem de ideias semelhantes, de ideias parecidas,
correto? E entre a questão balcânica podemos destacar aí a Sérvia, né, que pretendia anexar territórios eslavos, prestando apoio, né, da Rússia, inclusive, e a oposição do Império Austro-Húngaro, podemos destacar como a questão balcânica. É importante nós referenciarmos e frisarmos, queridos acadêmicos, queridos alunos, quando falamos em Primeira Guerra Mundial, que alguns fatores eles nos trazem aí uma visão mais abrangente, detalhada e objetiva sobre a Primeira Guerra Mundial. Entre elas, é importante nós entendermos que a Primeira Guerra Mundial ela também é conhecida historicamente como Grande Guerra ou Guerra das Guerras, e foi um conflito bélico, ou seja, um conflito armado mundial, ocorrido entre 28 de julho de 1914 e 11 de novembro de 1918. A guerra ela ocorreu entre duas alianças especificamente, ou dois grupos de aliança, sendo eles a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que também é caracterizada historicamente como potências centrais. Professor, quem é que compunha o grupo da Tríplice Entente? É isso que vamos falar agora. A Tríplice Entente, ela estava aí liderada pelo Reino Unido, Inglaterra, a França e o Império Russo até 1917. A partir de meados de 1917, sai o Império Russo, entra os Estados Unidos da América, na Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos ele passa a fazer parte desse panorama a partir de 1917, E as potências centrais ou Tríplice Aliança, ela foi formada justamente pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, E, inclusive, a derrota das potências centrais ou da Tríplice Aliança, ela causou o colapso, inclusive, de 4 impérios e mudou de forma radical o mapa geopolítico da Europa e do Médio Oriente. E quando falamos ainda em Primeira Guerra Mundial, é importante nós lembrarmos que os fatores que antecedem a Primeira Guerra foram diversos, Inclusive, vários problemas atingiam as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior, o XIX, ele havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. A Alemanha e Itália, por sua vez, haviam ficado de fora no processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha neste contexto ela pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra, inclusive. E vale lembrar, queridos alunos, também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Esta concorrência ela acabou gerando vários conflitos de interesses entre as nações. Ao mesmo tempo, os países eles estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Esta corrida bélica, a famosa corrida armamentista, ela gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro, inclusive com o intuito de se sobrepor, de impor de fato poder e domínio. É importante nós lembrarmos ainda que existiam também entre duas nações poderosas da época uma rivalidade muito grande. A França ela havia perdido no final do século XIX a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana, e o revanchismo francês ele estava no ar, e os franceses esperando uma oportunidade para retomar a rica cidade, ou região, melhor dizendo, perdida. O pan-germanismo e o pan-eslavismo também influenciou e aumentou o estado de alerta na Europa. Havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos em unir em apenas uma nação todos os países de origem germânica. O mesmo acontecia com os países eslavos, inclusive. E a partir de todos esses fatores, de todos esses contextos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos ali o início da Grande Guerra.
né, o da Primeira Guerra Mundial, e aonde temos que destacar que o estopim deste conflito ele foi justamente o assassinato de Francisco Ferdinando, ok, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, ok, as investigações levaram ao criminoso, que seria naquele momento um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, né, que era contrário inclusive à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro ele não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia e a partir daí então começa todos esses contrapontos, né, essa divergência inclusive ideológica e esses conflitos bélicos armados. Né, a política de aliança ocorreu da seguinte forma, queridos. Os países europeus eles começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, estas alianças elas permaneceram. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Né, a Itália passou para outra aliança em 1915, que seria justamente a Tríplice Entente, né, para onde a Alemanha se deslocaria a partir de 1915. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação de França, Rússia e Reino Unido. Né? E é importante nós referenciarmos que o Brasil ele também participou, né, enviando para o campo de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente, inclusive. E durante o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, é importante nós referenciarmos que as batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Inclusive foi a imagem que eu trouxe para vocês na primeira apresentação. Né? Os indivíduos ali, os soldados ficavam entrincheirados, ou seja, ficavam por dias e até meses dentro desses buracos cavados no solo, né, com o intuito de atingir os grupos rivais. Os soldados eles ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos destes guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas armadas, né, como por exemplo tanques de guerra e aviões, enquanto os homens eles lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Então, todos esses fatores aí marcaram fortemente o contexto da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, como vocês podem observar aí na nossa quarta apresentação, nós temos aí as principais fases do conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela pode ser dividida em 3 grandes fases. Quais foram elas? A primeira fase entre 1914 e 1915, a segunda fase entre 1915 a 1917 e a terceira fase entre 1917 e 1918. Ok? Então, o que marca essas fases? A primeira fase ela foi marcada pela intensa movimentação das forças beligerantes, né, depois de uma rápida ofensiva das tropas alemãs em território francês, em setembro de 1914, os exércitos franceses eles organizaram uma contraofensiva, detendo inclusive o avanço germânico sobre Paris. Já a segunda fase, o que marca a segunda fase é a intensa movimentação de tropas, né, da fase anterior, inclusive da primeira fase, que foi substituída por uma guerra de trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições, evitando a aproximação do inimigo. E a terceira fase, ela é marcada justamente pela entrada de outros países na guerra. Ok? A marinha alemã, inclusive utilizando seus submarinos, afundou navios de países tidos como neutros, né, alegando que transportavam alimentos para os inimigos. Foi um caso, por exemplo, dos navios lusitanos e da Arábia, né, dos Estados Unidos e do navio Paraná, do Brasil, inclusive. Nessa fase da guerra, 2 acontecimentos se destacaram, que foi a entrada das forças dos Estados Unidos no conflito, em 6 de abril de 1917, e a saída dos exércitos da Rússia, em 3 de março de 1918. Ok? E como desfecho aí da Primeira Guerra Mundial, queridos alunos, é importante nós entendermos que a partir de 1917 a situação ela começou a alterar-se, né? Quer com a entrada em cena de novos meios, como o carro de combate e aviação militar, quer com a chegada, né, de
ao teatro de operações europeus das forças norte-americanas ou a substituição de comandantes por outros, né, com uma nova visão da guerra e das táticas, inclusive estratégias mais adequadas. Lançam-se de um lado e de outro grandes ofensivas que causam profundas alterações no desenho da frente, né, acabando por colocar as tropas alemãs na defensiva e levando por fim à derrota, inclusive. É verdade que a Alemanha ela adquire ainda algum fôlego quando a Revolução, né, ela estala no Império Russo e o governo bolchevista chefiado por Lenin, ele prontamente assina a paz sem condições, ok? Assim anulando a frente leste, inclusive, mas essa circunstância não será suficiente para evitar a derrota, né? E nós temos aí o fim da Primeira Guerra Mundial, ocorrendo em 11 de novembro de 1918, especificamente. Inclusive, queridos alunos, as consequências da Primeira Guerra Mundial estão referenciadas aí nessa quinta apresentação que eu trouxe a vocês, ok? Nessa quinta apresentação nós temos as consequências da Primeira Guerra Mundial. É importante lembrarmos que a Primeira Guerra Mundial ela foi aí vencida pela Tríplice Entente, ok? A Tríplice Entente derrotou as potências centrais, ou Tríplice Aliança, ok? A Tríplice Entente, e como principal ícone da Tríplice Entente podemos destacar os Estados Unidos da América, ok? Como consequências da Primeira Guerra Mundial, como vocês podem acompanhar na apresentação, nós temos aí a ruína da poupança e dos aplicadores, né, obrigados a fazer empréstimos ao Estado, que não pôde reembolsá-los no fim da guerra, o problema da reintegração dos militares desmobilizados, e também temos aí os Estados Unidos, que apareceram também como uma potência diplomática, sobretudo na fase dos trabalhos de paz, o isolamento de certos países, como a Alemanha, considerada responsável pela guerra, e a Rússia bolchevique, por causa da Revolução Comunista, e temos ainda as discussões sobre as fronteiras do pós-guerra. Ok, queridos alunos? Então esses são os principais fatos que marcam a Primeira Guerra Mundial. Espero que todos tenham compreendido. Esse assunto ele encerra o conteúdo programático do primeiro bimestre, correto? Qualquer dúvida é só entrar em contato através dos nossos meios de comunicação. Não esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo, de dar o seu joinha, adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer as nossas interações, ok? Até um próximo encontro, queridos alunos, fiquem todos bem, cuidem-se.